Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Nós estamos aqui na cidade de Lorch para visitar e mostrar a vocês o museu ao ar livre que temos aqui da cidade e que mostra como era a vida na época carolíngia. Vamos lá, venha conosco, Alemanha fora da rota. Olha só, pessoal, nós temos aqui já as primeiras cabanas do museu para mostrar como era a vida das pessoas aqui na região, como elas construíam, como elas viviam da agricultura e tudo, há mais de 1000 anos. Então, tudo aqui nós vamos ver hoje nesse museu. Estamos andando para lá agora e com certeza vai ter muita coisa interessante a ser vista aqui. É a primeira vez que eu estou aqui. Olá, Respats! E então, se você gosta, gente, desse tipo de conteúdo, de cultura, de história, deixe o seu like, deixe o seu comentário e inscreva-se no canal. Assim eu posso saber que tem interesse de vocês e posso fazer mais desse tipo de conteúdo para o Alemanha Fora da Rota. Mas vamos nessa. Gente, para quem não sabe, a época carolíngia, e o nome vem do nome de Carlos o Grande, começou no final do século 8 e durou até metade do século 9 depois de Cristo. E foi uma época exatamente em que Carlos o Grande e depois, posteriormente, seus herdeiros consolidaram o poder dos francos. E aqui estamos chegando na entrada do museu livre. Vamos lá, a gente vai ter que pagar alguma coisa. Aqui é a loja e onde a gente pode comprar a entrada. Então, gente, nós estamos aqui dentro do museu, vendo aqui já, começando a ver algumas peças usadas aqui pelas pessoas, para arar o campo. Que legal, vejam só aqui, esse artefato é artefato de madeira. Gente, olha, esse museu aqui, ele procura mostrar como as pessoas viviam na época carolíngia, como eu já disse anteriormente. Então, eles reconstruíram praticamente as casas, os instrumentos de trabalho para arar o campo e tudo, como era na época. E o que foi encontrado aqui, por exemplo, o que foi encontrado na região nesse período. Então, os arqueólogos reconstruíram praticamente a vida de um vilarejo dessa época. Vamos lá, estamos entrando aqui agora, aqui com as vaquinhas. E vamos seguindo o nosso caminho aqui em direção à vila propriamente dita. Eu não sei quanto a vocês, mas isso me interessa muito porque, como muitos de vocês sabem, eu fui professora de história no Brasil. Então, isso que nós estamos vendo aqui é realmente história ao vivo, a cores. E descobrir essas coisas, para mim, é descobrir o país onde eu estou morando atualmente,
descobrir a sua história e descobrir também o seu povo. Então aqui entramos oficialmente na Vila Carolíngia. Vamos por aqui. Como eu disse anteriormente, isso aqui é uma reconstrução de como as pessoas viviam naquele tempo. Vocês veem como as casas, pessoal, eram praticamente enterradas no chão. E as condições de vida eram realmente muito difíceis. Principalmente se você era camponês. A insalubridade era muito grande. Embora nessa época as pessoas ainda tivessem o costume de tomar banho. Porque o costume de tomar banho só deixou realmente de existir na Europa a partir do século XII, quando foi proibido, os banhos públicos foram proibidos pela Igreja Católica por serem banhos misturados, né? Tanto homens como mulheres. E naturalmente acontecia sempre de que nascia uma criança de um pai que ninguém sabia quem era. Aqui vamos entrar numa casa, pelo menos uma parte, para vocês terem uma ideia de como era dentro. Olha só, pessoal. As redes aqui, eu acho que as pessoas pescavam aqui em algum rio próximo. As janelas, né? Feito de couro, bem fino, né? Não tinha vidro. Olha só, tá vendo aqui o que o maridão falou, né? Como não existia vidro naquela época, eles faziam as janelas com o couro dos animais, para se proteger, logicamente, do inverno, né? Aqui o campo, mais ou menos. Lindo, lindíssimo isso aqui. Ali, alguma coisa que eu acho que seja o moinho, né? Um moinho. Ou talvez a cacimba, né? A cacimba do vilarejo. Mas não, era um moinho mesmo. Tô vendo aqui que era um moinho mesmo. Usado para, né, triturar o trigo. Aqui mais uma casinha. Mais uma casinha que nós vamos ver. Oficina. Né? Olha só, uma oficina, gente. Trabalhar com madeira. Trabalho com madeira. Ali mais uma, vamos lá olhar. Isso aqui não estou identificando, mas eles faziam algo parecido com as vassouras para limpar o seu pátio, ou como nós dizemos no Nordeste, o terreiro. Olha a construção, olha a arquitetura dessa casa. Assim ainda tem na Alemanha do Norte, né? Esses tetos com grama. Vamos dar uma olhada aqui mais de perto, para vocês terem uma ideia
de como era uma casa camponesa aqui na Alemanha há mais de 1000 anos atrás. Isso aqui, pelo que parece, são casas de pessoas que faziam algum tipo de trabalho manual, porque cada um tinha o seu alojamento para fazer o seu trabalho. Quem trabalhava com marcenaria, quem trabalhava com peles e quem trabalhava na construção de instrumentos de trabalho, cada um tinha o seu local de trabalho, a sua casa de trabalho. Aqui é a famosa cacimba, como nós dizemos no Nordeste. E que bacana aqui, né? No Nordeste nós também temos esse tipo de cabaça para manter a água, guardar a água. E aqui nesta casa eram feitas as cabaças, eram trabalhadas. Ali o ferreiro, a casa do ferreiro, vamos lá. E seus instrumentos de trabalho, né? A casa do ferreiro e seus instrumentos de trabalho. Aqui o fogão, um fogão, que logicamente deveria ser um fogão a lenha. E vamos agora entrar na casa, no vilarejo onde as pessoas moravam realmente. Ja. Ja. Schau mal hier, Jürgen.